Olá pessoal, veremos agora mais uma resolução das atividades. Então essa aqui foi a atividade do dia 5 de novembro, né? Primeira semana de novembro, sobre os números racionais. A primeira questão dizia o seguinte: escreva o número racional 3 sobre 18 na forma fracionária simplificada. Quando eu tenho essa barrazinha, eu estou me referindo à divisão, certo? Tanto pode ser por essa barra, como pode ser por essa outra barrazinha aqui, certo? Na horizontal, ok? Então, o que é que eu deveria fazer? Apenas simplificar. Eu procuro um número que dê para simplificar tanto o numerador como o denominador. Então, o número aqui mais adequado é o 3, porque 3 dividido por 3 dá 1 e 18 dividido por 3 dá 6. Então, bastava fazer isso, dividir tanto o numerador como o denominador por um número comum, certo? Então, dividir todos os dois valores aqui por 3. Então, fica 1 sobre 6, seria essa a resposta. Segunda questão. Escreva na forma decimal o seguinte número racional, menos 13 dividido por 4. Então, bastava você fazer a divisão normalmente, né? Essa aqui é outra representação de como se dividir, ok? Aqui é esse tracinho aqui representa a divisão e esse outro aqui também, certo? Então temos aqui, fiz aqui apenas o processo mais comum, né, que é utilizado para divisão. Então 13 dividido por 4, só posso utilizar aqui, não é uma divisão exata, né? Então me cabe o 3, porque 3 vezes 4 é 12. Aí 13 menos 12 dá 1. Aí então eu baixo um zero, certo? Ok? Eu sempre faço isso. Por quê? Porque 1 não dá para dividir por 4. 1 é menor que 4. Então sempre que acontecer isso, eu coloco um zero e acrescento uma vírgula aqui. Então, acrescentei a vírgula, agora eu faço a divisão. 10 dividido por 4 dá 2, né? Por quê? Como não é exata a divisão, eu pego um número que se aproxime de 10, ok? Então, o número aqui seria 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, 2, né? Então, 2 não dá para dividir por 4, porque 2 é menor do que 4. Então, eu coloco um zero e faço a divisão. 20 dividido por 4 dá 5, né? Porque 5 vezes 4, 20. Pronto, então, 20 menos 20 dá 0. Termina a minha divisão. Então, a resposta seria 3,25, certo? Menos 3,25. Menos 3 porque aqui, ó, a questão é menos 13 dividido por 4, certo? Então, fica negativo. Terceira questão diz o seguinte: identifique os números a seguir como naturais, inteiros não naturais ou racionais não inteiros. Então, bastava eu identificar aqui esses valores aqui e classificar eles como naturais, não, inteiros não naturais ou racionais não inteiros. Então, os naturais, ó, a resposta certa seria essa. Os naturais não tem nenhum, né? Naturais são todos os números positivos. Aqui não tem nenhum número positivo, certo? Natural. Aí você me diz, se esse aqui é positivo, por que ele não é natural? Porque ele é um número decimal, aqui, ó, dá para me dividir 4 por 9, certo? Aqui é um número racional. O número natural são números, são os 0, 1, 2, 3, 4, certo? Você considerar o zero como natural. Então, os naturais são números positivos, certo? Ok? Que não são em forma de fração, ok? Então, os naturais poderia ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aqui não tem. Então, inteiros não naturais. Inteiros não naturais são os números... Os inteiros a gente sabe que são os números negativos e positivos, né? Então, aqui tem os números negativos, que é menos 4, menos 10 e menos 40 sobre 5. Aí você me diz, oxe, como é que é inteiro se é um número na forma de fração? É inteiro porque 40 dividido por 5 é 8. Né? Então fica menos 8, na verdade. Esse valor aqui é menos 8, ok?
Então ele é um inteiro não natural também. E os números racionais não inteiros são menos 0,3 e o menos o menos 0,3 e o 4 sobre 9. Pronto. São esses os racionais não inteiros, né? Os racionais são os números escritos na forma de fração, né? Aqui é uma fração, aqui é outra fração também. Aqui está, aqui é como se fosse, aqui é 3 dividido por 10, né? Aí, por isso que dá um número decimal. Pronto, então a terceira seria essa alternativa. Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Identifique os números associados aos pontos destacados na reta numérica a seguir. Então, o que é que eu identifico? Qual número, cada pontozinho desse, qual o número associado a esses pontos, certo? Então, seria essa resposta aqui. Vou logo antecipando. E agora eu vou explicar como é que a gente chega aos valores dos pontos, certo? Ó, primeiramente, essa reta é chamada abscissa, certo? Abscissa. Toda reta, quando é uma reta assim na horizontal, a gente chama de abscissa, ok? E como é que eu identifico o ponto S? Primeiramente, a gente percebe que temos aqui a origem, né, 0, aí aqui ponto 1, 2, 3, aí aqui para a esquerda são os números negativos, menos 1, menos 2. Ó, perceba que nós temos aqui, inicialmente, para chegar em S, é menos 1, mais esses outros pontinhos aqui, até chegar ao S, né? Então, vai ser, ó, perceba que de menos 1 a menos 2, está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, né? Então, está dividido em 3 partes, certo? Aí, no caso, o S, para chegar em S, seria 1, né? Esse menos 1, mais essa distânciazinha aqui, que seria 1, 2, né? Aí, 2 sobre 3, que é 2 terços, certo? Aqui eu ando 1 terço mais 2 terços. Por quê? Porque essa reta está dividida em 3 partes. Seria 1 sobre 2, né? Seria 1 sobre 2, mais... Não, seria 2 sobre... Seria 2 sobre 3, mais 2... Não, deixa eu explicar novamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem melhor. Ó, a reta está dividida em 3... De menos 1 a menos 2 está dividido em 3 partes, certo? Seria 1 terço, 2 terços, 3 terços, né? Está dividido em 3 partes. Então, seria 1, né? Menos 1, mais 1 terço, mais 2 terços, certo? Pronto. Aí chegava no S, 2 terços. Foi o que eu fiz aqui, ó. Somei o menos 1, menos o 2 terços, certo? Isso aqui é a soma dos dois valores. Aí agora basta eu efetuar essa operação aqui, certo? Você utiliza o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é 3, certo? Faço 1 vezes 3 dá 3. Ou então, uso a forma fatorada. Mas aqui, para ficar mais simples, a gente faz 1 vezes 3 dá 3, né? Aí eu pego 3 aqui, divido por 1, dá 3. Aí 3 vezes menos 1 dá menos 3, ok? Eu faço sempre esse joguinho aqui. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Aí 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então, é sempre esse joguinho aqui que a gente faz. A gente faz o MMC entre 1 e 3, que dá 3. Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Foi o que a gente fez aqui. Pronto, aí a gente chega a esse valor aqui. Então vai ser 3, né? Coloco no denominador 3 e faço essa soma aqui. Menos 3 mais menos 2 vai dar menos 5. Então fica menos 5 sobre 3. Esse seria o nosso ponto S, ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Então a gente usa o MMC. Vocês vão ver
mais para frente como é que se faz esse MMC mais detalhadamente, certo? Então, o MMC a gente sempre utiliza assim quando é soma de fração, ok? Vamos para o ponto B. O ponto B está aqui, né, ó, entre 0 e 1. Então, basta basta eu analisar a seguinte coisa, ó. De 0 a 1 está dividido em 3 partes, ó. 1, 2, 3. Então, 1 terço, 2 terços, 3 terços, que seria 3 dividido por 3, dá menos 1. Né? Então, a gente dividiu esse espaço aqui em 3 partezinhas. Então, essa primeira parte vai ser 1 terço, certo? Então, tá aqui, ó, menos 1 terço, ok? Como é negativo, né? De 0 à esquerda é negativo, ok? Aí, o ponto C é a mesma coisa, ó. Tá dividido, de 0 a 1 está dividido em 3 partes, né? Então, para me chegar em 1, eu ando 1, 2, 3, né? Essa primeira seria 1 sobre 3, 1 terço, certo? Agora o ponto A. O ponto A seria, ó, mesma ideia, certo? De 0 a 1, aí 1, 2. É 2 terços, né? Teria 2 sobre 3, tá aqui, ó. Por que 3? Porque esse 1 aqui, ó, de 0 a 1 está dividido em 3 partes, certo? A mesma coisa de pegar, por exemplo, uma pizza, né, e dividir ao meio. Seria 1, né, que é o todo, dividido em 2. Então, 1 sobre 2 seria a pizza, certo? Um exemplo. Aí aqui, ó, de 0 a 1 está dividido em 3 partes. Então, seria o A aqui, ó. O A seria 2 dividido por 3. Então, tá aqui. O R. O R agora é um pouquinho mais diferente. É como no S aqui. Basta eu pegar 1, né? Ó, eu andei de 0 a 1, mais até esse pontozinho aqui. Aí quem é esse espaçozinho aqui de 1 até esse ponto? Esse espaçozinho vai ser justamente eu pegar aqui e analisar que de 1 a 2 está dividido em 3 partes. Então aqui vai ser 1 sobre 3. Então vai ser 1 mais 1 sobre 3. Tá aqui, ó. Aí eu faço o MMC entre 1. Aqui tem 1 embaixo, certo? Eu não coloco porque 1 dividido por 1 dá 1. Coloquei aqui só para vocês verem, certo? Mais 1 dividido por 1 dá 1. Então fica 1, certo? Fica 1 mais 1 sobre 3. Então o MMC entre 1 e 3, a gente já viu que é 3. Aí eu faço aquela regrazinha. 3 dividido por 1 dá 3. Aí 3 vezes 1, 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Sempre é assim. Aí 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então fica 3 mais 1 sobre 3. 3 mais 1, 4. Então, repito o 3 aqui. Fica 4 sobre 3. Agora o ponto P. É a mesma ideia. O ponto P está aqui, ó. Vai ser 1 mais essa distânciazinha aqui, ó, de 1 até esse ponto P. Vai ser 1 mais... Aí 1, 2. 2 dividido por 3, né? 2 terços. Então, 1 mais 2 terços. Então, faço a mesma coisa. O MMC entre 1 e 3 é 3. Aí faço aquele espaçozinhos que eu já lhe ensinei. Aquela regrazinha. Pego aqui o 3, né? Aí divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Certo? Sempre assim. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, divido 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. Coloco aqui. Aí 3 dividido por 3, que é o MMC, dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, 5 mais 2, 3 mais 2 dá 5. E repito 3, então fica 5 sobre 3. Então, esse é o ponto P. E o ponto M, não tem o que fazer, ele já está aqui, ó, em cima do 3, ok? Então, o M seria 3. Então, a resposta seria essa primeira alternativa aqui, ó, certo? E a quinta questão não tem muito o que fazer, né? Marque como verdadeiro ou falso a expressão 0,40 menor do que 0,31. A gente sabe que essa expressão é verdadeira, né?
Você poderia verificar fazendo assim. Eu posso pegar esse valor e multiplicar por um valor comum, esse e esse. Se eu multiplicasse aqui por 100, daria 40, e se eu multiplicasse aqui por 100, daria 31. E 40, aqui tá, aqui no caso aqui seria verdadeira não. Opa. Se eu multiplicasse aqui por 40 ou por 100, aqui ficaria 40 e aqui 31. Então, 40 é maior do que 31, né? Então essa aqui essa alternativa aqui seria a falsa. Então, pessoal, aqui seria falso, ok? Então, se eu marcar aqui falso, por quê? Porque 0,40, né? Se você analisar bem, se eu multiplicasse aqui por 100, né? Ficaria 40 e aqui ficaria 31. Aí você perceberia que o 40 é maior do que 31, né? Então, 0,40 menor do que 0,31 está falso, certo? É falso, ok? Então essa seria a resposta correta para a quinta questão, falso.